Olá pessoal de Saúde e Evidência, tudo bem? Estamos aqui hoje na Suvisa, Superintendência de Vigilância e Saúde de Goiás, e vamos entrevistar a doutora Liliane Siriano. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Alex. Doutora, eu queria que a senhora se apresentasse para o pessoal de Saúde e Evidência, falasse sobre o perfil da senhora. O meu nome é Liliane da Rocha Siriano, eu sou biomédica, eu possuo mestrado e doutorado na área de concentração de parasitologia pela Universidade Federal de Goiás. Trabalho no Laboratório de Chagas, do Hospital das Clínicas, e há 8 anos eu trabalho aqui na Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Há pouco tempo eu sou responsável por doença de Chagas no estado. Doutora Liliane, Chagas, a doença de Chagas parecia uma coisa tão antiga. Eu lembro quando eu era criança, a gente falava de doença de Chagas, era uma coisa de zona rural e do passado. Hoje a doença de Chagas está bem presente na nossa vida, nos noticiários. Por que isso está acontecendo? Realmente tem uma epidemia de doença de Chagas? Não, a gente não vive uma epidemia de doença de Chagas. O que acontece é que a doença ela tem as formas clínicas dela, que é dividida em forma assintomática, onde o indivíduo não tem nenhuma manifestação clínica, e talvez isso justifique as pessoas não saberem que tinham a doença. Nós temos a forma cardíaca e as formas digestivas. Na forma cardíaca, o indivíduo ele sente dificuldade, ele sente muito cansaço, ele sente uma batedeira, né? E quando faz-se o eletrocardiograma, geralmente tem um bloqueio do ramo direito. Nas formas digestivas, os órgãos afetados podem ser o esôfago ou o intestino. Quando atinge o esôfago, a pessoa tem dificuldade de engolir alimentos secos ou frios. E quando atinge o intestino, a pessoa tem dificuldade de defecar, porque as fezes ficam retidas e elas ressecam ao longo do intestino. Doutora Liliane, Goiás hoje é referência no país no controle e na detecção de doença de Chagas. Isso deve muito ao trabalho de vocês. Explica um pouquinho para a gente o seu trabalho. Goiás tem sido um protótipo, né, para todo o país em relação aos casos crônicos de doença de Chagas, porque existe uma lista de notificação compulsória estabelecida e definida pelo Ministério da Saúde, onde há a obrigatoriedade de notificação de várias doenças. Só que em relação à doença de Chagas, a notificação é obrigatória apenas para a fase aguda. Para que a gente possa esclarecer melhor, a doença de Chagas ela tem 2 fases, a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda seria uma fase mais inicial, onde a pessoa pode ter uma febre, pode haver uma morte súbita, mas as manifestações são mais gerais. Agora, já na fase crônica, a pessoa tem todas aquelas formas das quais eu falei, a forma cardíaca, a forma digestiva da doença. Então, o trabalho em Goiás que tem se destacado é justamente a notificação dos casos crônicos. E esse trabalho tem sido importante porque a gente tem conseguido acompanhar os pacientes, saber onde eles estão residindo, como que está a assistência à saúde desses pacientes, se eles estão sendo tratados, se eles estão sendo medicados. Então, tudo isso tem possibilitado o nosso trabalho aqui em Goiás. O estado de Minas Gerais agora vai começar a fazer essas notificações e o estado da Bahia também tem encaminhado estão preparando a documentação também para já começar a notificar os casos crônicos. Tá vendo, pessoal? Tem muitas críticas, mas em Goiás também tem trabalhos bem feitos. E aqui na Suvisa a gente encontra isso. Saúde e Evidência vem para mostrar esse tipo de trabalho. Doutora, sobre a contaminação. Hoje, nas mídias, o que mais fala é a contaminação por alimentação, principalmente o açaí. Existe motivo para pânico mesmo, para esse medo, esse terrorismo todo que as pessoas falam sobre o açaí? O que as pessoas precisam saber é que o açaí está muito ligado à questão, a transmissão oral pelo açaí está muito ligada à questão de higiene, né? Então é bom que a pessoa saiba qual a procedência do açaí, né? E também dos alimentos em geral, porque há relatos na literatura do suco de goiaba, o suco de laranja contaminado. Saiu muito na mídia em 2005, aquele surto que teve em Navegantes, lá na região sul do país, onde houve inclusive óbitos em função de uma ingestão de um caldo de cana contaminado. Há pouco tempo, um surto nos estados do Maranhão e do Tocantins, em função da ingestão de um suco de bacaba contaminado com Trypanosoma cruzi. Doutora, o pessoal dos nossos seguidores aqui, eles têm algumas dúvidas. Eu queria saber, para quem tem algum parente em casa que tem Chagas ou tem suspeita de Chagas, principalmente para quem tem suspeita,
como ele deve proceder? Qual é o procedimento para a pessoa que tem essa suspeita? Qualquer paciente, então, que haja essa suspeição de Chagas, ele deve procurar o postinho mais próximo da sua residência e pedir para que o médico solicite os exames para a sorologia para doença de Chagas, porque assim ele vai saber se tem doença de Chagas ou não. Outro fato que eu quero acrescentar, que é importante aqui em Goiás, é o acompanhamento das nossas gestantes, porque Goiás e Mato Grosso do Sul inseriram no teste da mamãe a sorologia para a doença de Chagas. E num intervalo de quase 10 anos, verificou-se que a doença de Chagas foi a terceira doença mais detectada no teste da mamãe. Então, qual a importância dessa detecção, qual a importância dessa inclusão? É porque se a mãe for positivo, é importantíssimo o acompanhamento do filho, é importante que faça os exames laboratoriais dessa criança, ao nascer e após o 6º mês de idade. Porque se no 6º mês de idade continuar o exame positivo, né, se o primeiro exame, quando a criança nasceu, foi positivo, após o 6º mês, ele tem que ser repetido, e se continuar como positivo, a criança tem que ser tratada. Uma das dúvidas, doutora Liliane, que as pessoas têm é se a doença de Chagas é realmente uma doença só crônica ou se a doença de Chagas mata. A doença de Chagas mata? A doença de Chagas, ela mata. Goiás é o estado onde mais foi observado o óbito em função dessa doença. Para que vocês tenham uma ideia, em Goiás é uma chance 5 vezes maior do que em qualquer outro estado do Brasil. Aumenta assim 5 vezes a chance de morrer por doença de Chagas. Então, as pessoas ficam preocupadas em questão do tratamento. O tratamento existe? Existe. Há 2 medicamentos disponíveis aqui no Brasil, que é o benzimidazol e o nifurtimox, só que a experiência maior no Brasil é com esse primeiro medicamento, que é o benzimidazol. E a possibilidade de cura para a fase aguda é muito maior do que na fase crônica. Mas na fase crônica a gente acompanha lá no laboratório, lá do hospital, a evolução para a cura em muitos casos. Então é importante a pessoa saber que o tratamento existe. A senhora falou que Goiás tem 5 vezes mais óbitos do que os outros lugares. Por que isso acontece? Na tentativa de explicar por que em Goiás morre-se mais do que em qualquer outro estado do Brasil, pesquisadores chegaram à conclusão que uma das possibilidades é o tipo de Trypanosoma cruzi que circula aqui no estado. Porque existem 6 tipos de Trypanosoma cruzi, aqui no Brasil Central que circula é o tipo 2, então estuda-se essa possibilidade então, dessa associação do tipo de Trypanosoma que circula aqui com os óbitos. Doutora, fala um pouquinho para a gente desse projeto da Secretaria do HC e do Telesaúde. Explica um pouquinho para a gente. Pensando na melhoria de acesso à saúde, então, aos médicos, né, para essa população, e preocupados, assim, porque em Goiás são 246 municípios, cada um com sua realidade, municípios distantes de Goiânia, já que Goiânia é a referência para a doença de Chagas, pensou-se numa maneira de melhorar a qualidade de vida e acesso à população mais distante daqui de Goiânia. Então, para isso, nós estamos com um projeto piloto, com essa parceria, então, com o Hospital das Clínicas e o Telesaúde. Nós vamos promover a interação do médico do interior, através dessa plataforma, através da internet, com o médico referência aqui no estado. A proposta é que todos os pacientes, primeiramente, sejam triados no ambulatório de Chagas do Hospital das Clínicas, porque se após a avaliação verificarem que esses pacientes são assintomáticos ou oligossintomáticos e que eles podem ser acompanhados pelo médico do interior, ele voltará para ser assistido no seu local de residência. E através dessa plataforma o médico do interior pode tirar suas dúvidas com o médico referência. Então, com isso, a gente diminui a questão do transporte, a questão da casa de apoio, porque se a gente pega um município como Posse, que é distante de mais de 500 quilômetros, uma pessoa vir passando mal de lá até aqui e esperar por uma consulta, depender de casa de apoio, isso é um fator complicador para esse paciente. Então ele pode até ficar mais doente só nesse transporte. Então a preocupação nossa é essa,
de melhorar o acesso à saúde para esse paciente portador de doença de Chagas. Doutora, fala um pouco para a gente sobre esse acompanhamento neonatal da doença de Chagas. É um fator muito importante que as mães que têm doença de Chagas sejam esclarecidas em relação ao acompanhamento dos seus filhos. Então, como eu falei anteriormente, é importante a realização dos exames ao nascer e após o 6º mês de idade. Por que a importância dessas duas coletas? No primeiro momento, toda criança que for filha de mãe infectada, a sorologia vai dar positiva. E qual que é a importância de se repetir no 6º mês? Porque existe aquela mistura do sangue da mãe com o bebê durante a gestação, e quando se faz o primeiro exame, não se sabe se o exame deu positivo decorrente dos anticorpos maternos, que estão ali presentes também no sangue do bebê, ou se realmente é uma infecção ali, o diagnóstico da infecção. Então, o que vai determinar se a criança tem doença de Chagas é justamente a segunda coleta, onde na segunda coleta vai excluir ou confirmar a doença. Então, é importantíssimo as mães fazerem esse acompanhamento, o serviço está aí para vocês. Então, quem precisar também, é só pedir para encaminhar lá para o Hospital das Clínicas, a gente realiza essa sorologia. E é importante frisar que a cura chega a 100% em menores de 1 ano de idade. Pessoal, terminando a entrevista aqui com a doutora Liliane, queria agradecer, doutora, e dizer, pessoal, que esse trabalho repercutiu mundialmente. Doutora, explica para a gente como que foi essa repercussão. Nós fomos convidados aqui para participar de um congresso de medicina tropical. Fui representantes aqui da Secretaria Estadual de Saúde e do Hospital das Clínicas. Nós fomos convidados para poder falar sobre o que Goiás estava fazendo em relação à doença de Chagas crônica. E a repercussão realmente foi bem positiva, e representantes do NDI, que é uma organização internacional, e do Médicos Sem Fronteiras, vieram até Goiás para poder conhecer o nosso projeto piloto, que é na Regional de Saúde Oeste 2, onde está a cidade de São Luís dos Montes Belos. Eles vieram conhecer o nosso trabalho. Então, depois disso, eu fui convidada a participar de uma plataforma de Chagas na Bolívia, e que houve uma preocupação muito grande com a melhoria de acesso a esses pacientes. Então, eu acho que Goiás tem se destacado em doença de Chagas, e há vários anos Goiás é realmente destaque nessa área, e eu particularmente fico muito feliz de a gente estar conseguindo melhorar a vida desses pacientes. Eu gostaria de agradecer o portal Saúde e Evidência pelo convite, e gostaria de informar para vocês que há dentro do portal um quadro Especialista Responde, onde eu estarei fazendo parte, e que poderia estar respondendo qualquer dúvida que os senhores possam ter. Muito obrigada.